E aí, minha gente, dia lindo e maravilhoso para apresentar trabalho, né? Mas e aí, como vocês estão? Sobrevivendo. A pandemia não é fácil pra ninguém. Olha, tô viva, né? Graças a Deus, tô viva. O Erika tá tão calada. Tá tudo bem, menina? Eu tô bem. Tava pegando meu caderno. Bom, tá bom. Vamos logo. Tá. Toda essa história começa desde 1903, quando Guilherme Fonseca, isso mesmo, gente, Guilherme, trouxe para o Recife, após voltar da Inglaterra, o amor pelo futebol. Tá na cara que não foi fácil, né, gente? Nunca é fácil. Mais de 2 anos depois, Guilherme conseguiu fazer o primeiro jogo de futebol da história de Pernambuco. Ele fez história. Conseguiu um jogo contra um time inglês. E adivinha aonde? Ali no derby. Quem foi que ganhou, hein? Adivinha? Saiu empate. O clima. E, mesmo assim, a partir disso, surgiu a Federação Pernambucana de Futebol. Mas foi depois de 10 anos. Ou atraso. E depois disso, chegou a Série A1, a Série A2 e a Série A3. Mas a gente tá acostumado com a Série A, Série B, Série C e Série D, né, gente? A gente pode pensar que o Nordeste é o famoso caneco do mundo, o que não deixa de ser verdade, mas nisso a gente se superou, hein? Exatamente. Foi em Pernambuco que uma das primeiras federações de futebol nasceu e criou grandes atletas. Aqui é tipo frete grátis pra todo o Brasil, menos pro Nordeste. Mas vamos combinar. Acima do Nordeste só o calor. Mas calma. Essa história se passa em 1915, no mínimo. Então a forma de pensamento era outra, certo? Como o machismo no futebol era visto? E a homofobia? Epa, que esse assunto eu gosto. Sai da frente, meu militar. Alguém coloca uma trilha sonora aí. Lá vem. Se preparem pro texto. Se preparem nada. Não é só minha mandíbula que vai doer, não. A de vocês também vão. Vai logo, meu. Calma aí. Vamos adiantar algumas coisinhas, vamos? Para vocês terem noção, mesmo que a Federação Pernambucana de Futebol tenha sido criada em 1915, apenas 40 anos depois, as mulheres tiveram direito de praticar outros tipos de esportes legalmente. Ué, por quê? Claro que foi por causa do machismo e do preconceito. Sim, foi por causa disso também. Mas nem mesmo as leis estavam a favor da mulher naquele século. Existia uma lei que proibia a prática de esportes que, abre aspas, contradizem a natureza feminina. Fecha aspas. Ou como eles usaram, a natureza de ser mãe. Vê que palhaçada. Peraí, calma. Eu acabei de pesquisar. A lei foi criada no auge da ditadura de Getúlio Vargas e no meio da Segunda Guerra Mundial. Acho que ele tá no mesmo site, porque eu tô vendo que antes dessa lei existir, as mulheres já jogavam futebol. Claro, sendo mal vistas sem estarem nas arenas. Mas não era proibido, mas em 1940 a lei nasceu. Peraí, gente. Ei, mas essa lei não veio do nada, não. Com a evolução do futebol no Brasil, também teve a inclusão feminina. Mas gerou tanta polêmica, que até Getúlio Vargas acabou notando essa notícia. Sabe o que ele disse? Conta logo, mulher. Calma que eu tenho que falar direito pra não gerar mais polêmica. Ele falou: a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas devido à natureza que a dispôs a ser mãe. Vê que ousadia. Que comentário idiota. Então eu não posso ter filhos, porque foi cada pancada que eu já levei. Guilherme do céu, não acredito. Gente, achei. Essa lei foi revogada em 1979. E em 1999 aconteceu o primeiro campeonato pernambucano. O militante, não vai falar nada não? Eu tava respirando. Gastem a saliva vocês mesmos. Eu vou estar aqui tomando meu suco lindo. Tá, mas e a homofobia? Vou militar nessa também. Vocês acreditam que não existe crime específico para homofobia? Como assim? Significa que se alguém homossexual for morto na rua por discriminação, o acusado não vai ser punido por homofobia e sim por tentativa de homicídio. Tira. Meu Deus do céu. É sério isso? Totalmente sério. Porém, se acontecer alguma agressão física ou moral da vítima, ela pode ser penalizada. Além de que, já que o Brasil é um país laico, a homofobia é um rompimento dos direitos de expressão. O que torna a homofobia o quê, crianças? A Discriminação. Muito bem. Mas e aquelas perguntas? Ih, verdade. Ei, eu quero começar. Bom, fiz algumas perguntas para poucas pessoas.
que é a participação especial de Gerlane Alves e do treinador Iago. Vamos começar com a maravilhosa Gerlane. Como que você acha que o órgão que é responsável pelo futebol deveria se colocar em relação ao machismo e à homofobia? Primeiro, parabéns pela pergunta. Segundo, vamos lá, né? Veja, é meio complexo eu falar para sobre isso a partir do momento em que o coordenador máximo, o representante máximo das instituições que coordenam o futebol no país, ou seja, o presidente da CBF, ele é um machista e está sendo investigado, já tem uma série de denúncias sobre assédio. Então, é meio difícil cobrar de uma instituição que o seu representante maior, por si só, já é um machista abusivo, né? Mas, ignorando esse fator, por mais que não se dê para ignorar, não dá para esperar muito, né? Tipo, deles não dá para esperar muito. Mas como proposição, eu acredito que o modelo atual favorece ainda e muito que estádios, que atletas, que comissão técnica, que representantes de times, de clubes, de associações, enfim, de torcida, reproduzam comportamentos machistas e homofóbicos dentro de um estádio de futebol. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um processo difícil de ser controlado, né? Porque o clube pode até controlar os seus atletas, mas não tem como controlar uma torcida, né? Mas eu acho que da mesma forma que se tem punição para racismo, por mais que eu ainda ache assim muito fraco, as medidas deveriam ser parecidas para casos de homofobia e de machismo no futebol, sabe? É um esporte extremamente machista e, por si só, homofóbico e racista, né? Por mais que sim, no Brasil seja um esporte onde as pessoas iniciam na periferia, onde a maioria da população é negra, o futebol ainda assim é um ambiente muito racista. E não só racista, como homofóbico e machista. Mas eu acho que a gente tem hoje em dia um pouquinho mais de seriedade com as punições com relação ao racismo, por mais que eu ache muito fracas ainda, muito fracas as punições e as sanções que são colocadas sobre os clubes, do que sobre comportamentos homofóbicos ou machistas, sabe? Então eu acho que é isso. Aumenta-se a pena para o clube, aí o clube, junto com a CBF, começa a trabalhar processos de educação, né, dessa população. Não que eu acho que as pessoas são racistas, ou homofóbicas, ou machistas, por falta de informação hoje em dia. Não. Possa ser que uma parte sim, mas não toda. Mas eu acho que sim, reforçar uma política de conscientização, de educação, para viver em sociedades e respeitar as diferenças, né? Isso é um caminho, acho que poderia ser uma forma de enfim, melhorar esse relacionamento da torcida com o esporte de forma em geral, né? Porque nessa torcida é uma sociedade, enfim, que está vivendo um fenômeno chamado esporte. Um fenômeno esportivo chamado futebol. E ali sim também se repercute e reverbera tudo que é construído socialmente, né? E aí é onde a gente vê o machismo, e a gente vê o machismo de todas as formas, seja ele no futebol masculino, mas principalmente no futebol feminino, né? E também a homofobia, né? Nos dois, tanto no masculino quanto no feminino. Eu acho que é isso, tipo, precisa de medidas mais sérias de punição, como deixar o time sem torcida no estádio. Teve um caso na Europa em que só mulher podia entrar no estádio depois de um problema que teve de briga entre torcida, uma coisa assim. De repente, se pá, no caso de machismo, no caso de homofobia, permitisse somente, enfim, mulher entrar. Eu não concordo, por mim barrava a torcida, enfim, não consigo ver, tipo assim, o que em termos de punição, mas que poderiam haver punições severas, assim, multa clube, mas não sei quantos jogos sem torcida. Porque é um absurdo que hoje em dia os clubes sejam mais punidos por objetos que são jogados em campo do que por machismo, por racismo, por homofobia, sabe? Muito comumente os clubes são punidos por torcida atirando objetos em campo. Da mesma forma que há uma punição por se atirar objetos, deveria ser uma punição também para quem comete esse tipo de preconceito, né? E não me recordo da última vez em que eu vi algo a respeito de punição por homofobia ou machismo no futebol. Não vi. Eu já vi repercussões de árbitro ser machista e homofóbico com atletas de futebol feminino, mas não me recordo de punições, sabe? Eu já vi de repercussão, assim, muito grande. Mas de punições, não. E o mesmo vai para o masculino, né? Não por isso, o que mais acontece é a torcida fica cantando gritos homofóbicos para outra torcida, tipo a torcida do Sport do Santa Cruz chama a torcida do Náutico de Barbie. A torcida do Náutico do Santa Cruz chama a torcida do Sport de cachorro de peruca. Enfim, que para além de tudo são super misóginos, né? Enfim, é isso. Que tipos de comentários maldosos você já ouviu? Como você costuma lidar quando sofre discriminação? Bom, eu sou treinador de futebol. Já escutei vários, né? Principalmente quando a gente tá em estádio, torcidas e tudo mais.
É difícil a gente se posicionar, pelo menos eu me posicionar quanto a isso, porque eu preciso comandar uma equipe, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, porque é um estádio, né? Mais de 5 mil torcedores, 10 mil torcedores. E pra você ir de um em um lá falar, é bem complicado, entende? O que a gente pode fazer, se o jogo for televisionado ou gravado, a gente pode, no final, mandar uma mensagem dizendo que é errado, que não façam, que são esses tipos de coisa que estragam o futebol, entende? Mas na verdade, o único dentro de uma partida que pode fazer alguma coisa ou proibir de alguma maneira é o árbitro. O árbitro, ele pode. Eu, na função de treinador, não tenho poderes para parar uma partida e tomar alguma atitude, entende? Enfim, eu achei ótimo esse nosso bate-papo. E achei maravilhoso o que Gerlane falou. E muito importante o que o treinador Iago falou também. Aprendi muito com esse trabalho. E espero ter outras oportunidades para fazer de novo. E aí, Mel, o que você acha? Eu acho, vamos dizer aqui, uma coisa muito importante que eu observei mesmo. Eu já escutei muita gente falar, tipo, mas é por causa que era antigamente. A homofobia era antigamente, entendeu? Não vamos culpar pessoas que faziam homofobia antigamente ou eram machistas antigamente. Meu amor, foi por causa das pessoas de antigamente que nós temos direitos hoje, atualmente, entendeu? Do mesmo jeito que existiam pessoas que praticavam o machismo, praticavam a homofobia, também existiam pessoas que lutavam contra isso, e é por causa dessas pessoas que a gente tem os direitos que a gente tem hoje. Então não tem essa história de antigamente. Não, a gente tem que compreender que realmente foi em outro século, em outra época, mas não é o tempo que faz o mundo, são as pessoas e os pensamentos delas. Lacrou, hein? Eu achei um lacre. Eu sei lacre. Saiu do nada. É só o lacre de Mel, hein? Mas, tipo assim, eu também concordo super com isso. E com tudo isso que aconteceu no passado, hoje em dia a gente evoluiu muito, mas ainda falta evoluir bastante. Tem muitos casos de machismo e homofobia nos futebols de hoje em dia, tanto no feminino quanto no masculino e qualquer outro tipo de esportes. Isso é bem comum atualmente, é errado, sim, mas ainda é muito comum, então é bom o povo saber, né, sobre isso, ter mais informações sobre isso. Então, foi bom a gente falar sobre isso aqui, porque a gente aprendeu sobre o que aconteceu no passado. Tivemos alguns exemplos, né, atualmente, com o caso de homofobia que teve com o Gil do Vigor, né, que tá sendo uma estrela no momento, com o esporte, que um treinador, parece, né, que falou um comentário homofóbico pro Gil. Então isso ainda continua sendo um tabu, um problema atual, e que a gente, nessa geração, a gente precisa combater e fazer com que evolua e que se torne uma coisa normal, né? Porque, querendo ou não, ainda é muito estereotipado. É isso. Muito bem! Até porque quem foi que disse que futebol era apenas de homens, né, gente? Quem foi que disse que o homem que tem que ficar... Olha, essa história tá muito mal contada. Vamos combinar. Até porque tem muito homem que fica caindo, leva uma pancadinha no futebol, fica chorando no chão, a mulher sai sangrando ali, plena, desfilando na passarela. Girl power! Girl power! Girl power! Então, tá na hora de esperar pra beber água, né? Porque minha garganta tá meio que doendo. Exatamente. E vamos para o próximo Pode Falar. Finalizamos esse trabalho com esse discurso lindo, maravilhoso que todo mundo aqui praticou. Tá cheio de informações, mas também tá tendo a descontração, que é isso que se trata o podcast e é isso que se trata o Pode Falar da gente, né? Exatamente. Bem-vindos ao Pode Falar com Guilherme Vinícius. Fala, Laura. Giovana Magno, o Érica e a Chabel, Malu Cruz, Maria Mel e Laura Beatriz. Exatamente. Muitos bem-vindos, pessoas. Agora vamos finalizar esse trabalho. É o que, menina? Exato. E até o próximo Pode Falar. Pode falar próximo não, viu? Próximo não. Nunca.
Por trás das câmeras. Tá aparecendo, né? Filme de terror. Oh, para com isso. Como machismo no futebol? Repetindo. O que torna a homofobia o quê, crianças? Muito bem. 1, 2, 3 e ação. Tomada 1. Então eu não posso ter filho, porque foi cada pancada que eu já levei. Travou mais que o trio elétrico. Pera aí, mulher. Calma. Eu buguei. Vai. Depois é ser mulher. Vê que ousadia. A ser mãe, Laura. Não, eu falei ser mãe. Tu falou ser mulher. Oh, meu Deus do céu. Conta Vai, logo, mulher. Melhor, Ellen, eu quero meu 10, viu? Vamos analisar isso aqui. 1 segundo de silêncio para minha dignidade que morreu.